Excelentíssimos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, eu venho hoje aqui sustentar, em nome de servidores desta casa, interessados no processo que ainda hoje tramita como recurso de revisão número 40424 de 2015. E o que se está em discussão nesse julgamento é a validade de um acórdão proferido pelo Tribunal Pleno desta casa, o acórdão número 3279 de 2015, que reconheceu a esses servidores o direito a receber as diferenças remuneratórias decorrentes da implementação tardia de progressões que haviam sido garantidas aos servidores pela Portaria 82/2002. Esse acórdão transitou em julgado ainda no ano de 2015, isso foi certificado pela Secretaria do Tribunal Pleno pela certidão número 555/2015, e logo na sequência deu-se início a todos os atos processuais necessários para o cumprimento desse julgado, inclusive com o cálculo dos valores devidos a cada um dos servidores. No entanto, em 2018, a presidência desta casa editou o despacho número 3833/2018, obstando o cumprimento do acórdão, sob o suposto argumento da possibilidade do exercício do poder de autotutela da administração para anular esse acórdão 3279 de 2015. Então, logo de início, quero ressaltar aqui algumas importantes considerações preliminares jurídicas que impedem qualquer revisão da decisão que já foi proferida há quase 10 anos por este Tribunal Pleno. Em primeiro lugar, o que está a ocorrer é uma violação à coisa julgada administrativa. Com todo respeito, não se pode admitir que após todo o trâmite de um processo administrativo, uma decisão colegiada, um acórdão do Tribunal Pleno, com o trânsito em julgado desta decisão, não se pode admitir que a administração do tribunal possa se utilizar do princípio da autotutela administrativa para querer anular a decisão que foi proferida em um processo administrativo com contraditório, com ampla defesa. É evidente que o que ocorreu nesse caso, assim como ocorre em todos os outros processos dessa casa, é uma coisa julgada administrativa. Caso se admitisse que a administração da casa pode, a cada 5 anos, rever as decisões colegiadas que foram praticadas, nenhum processo teria fim. Haveria processos que poderiam tramitar ad eternum. Até a própria decisão que será tomada neste julgamento desta semana poderia também, daqui 5 anos, estar sendo revista com base no princípio da autotutela. Então, evidentemente, por uma questão de segurança jurídica e por respeito à coisa julgada, deve-se privilegiar, deve-se respeitar a decisão que foi proferida no processo administrativo, com contraditório, ampla defesa, e que formou coisa julgada, porque assim transitou em julgado conforme reconhecido, conforme certidão expedida pela Secretaria do Tribunal Pleno. Em segundo lugar, uma necessidade de respeito ao princípio da legalidade e ao princípio do devido processo legal, porque não há qualquer procedimento previsto em lei ou no regimento interno desta casa que possa dar conta do que está sendo julgado nesse momento. A utilização do princípio da autotutela para rever uma decisão colegiada não encontra previsão legal nem previsão regimental. O máximo, o mais perto que se poderia chegar do procedimento que está acontecendo hoje é o pedido de rescisão, que é o único instrumento legal e regimental previsto para rever decisões que já transitaram em julgado. No entanto, evidentemente, o caso que está em julgamento não se trata de um pedido de rescisão, e isso por 3 motivos principais, considerando a literalidade do artigo 494 do regimento interno desta casa. Em primeiro lugar, porque o início desse procedimento de revisão do acórdão de 2015 adveio da presidência do Tribunal de Contas, um órgão que não possui legitimidade para propor pedido de rescisão. Em segundo lugar, porque não se encaixa no rol taxativo das hipóteses muito delimitadas de proposição de pedido de rescisão. E em terceiro lugar, porque o despacho 3833 de 2018 foi proferido mais de 3 anos após o trânsito em julgado do acórdão de 2015, portanto ultrapassado o prazo legal de 2 anos para a possibilidade de propor pedido de rescisão. Então, evidentemente não se está diante de um pedido de rescisão, e isso faz com que não haja, repito, procedimento nem na lei, nem no regimento interno, para que mesmo o Tribunal Pleno possa rever, passado tantos anos, um acórdão que foi proferido por esta casa e um acórdão que transitou em julgado. Em terceiro lugar, e esse talvez seja o argumento jurídico das preliminares o mais contundente, já ocorreu, ainda que se admitisse a possibilidade do exercício de autotutela para rever decisões colegiadas proferidas em processo administrativo, ainda que se admitisse isso,
de maneira inquestionável, já ocorreu a decadência da administração de anular o Acórdão 3279 de 2015. É pacífico na jurisprudência dos tribunais, é previsto em lei, tanto na lei estadual como na lei federal de processo administrativo, que a administração detém o prazo decadencial de 5 anos para rever os seus próprios atos, os atos que geram efeitos positivos para terceiros, como é o caso do acórdão, e apenas nos casos de ilegalidade, e aqui reforço, não estamos nem mesmo tratando uma situação de ilegalidade, mas ainda assim, ainda que se considerasse isso, o prazo é de 5 anos. O ato foi praticado em 2015 com a certificação do trânsito em julgado em 11 de agosto de 2015. Portanto, qualquer exercício de autotutela da administração para anular esse acórdão deveria ter acontecido no máximo até 11 de agosto de 2020, o que não foi feito. Hoje estamos já em novembro de 2025, portanto, mais de 10 anos após o trânsito em julgado da decisão. Evidentemente, ainda que se considerasse a possibilidade de autotutela, já ocorreu a decadência do direito da administração de anular o Acórdão 3279 de 2015, e isso faz com que esse processo tenha que ser encerrado já com base nesses argumentos estritamente jurídicos. Ainda assim, caso se queira adentrar ao mérito da discussão, há também 3 razões muito objetivas que levam à necessidade de se confirmar o Acórdão 3279 de 2015. O primeiro é o esclarecimento de que referido acórdão apenas reconhece reflexos financeiros e que não irá gerar qualquer anomalia ou distorções nas progressões. As progressões já vieram a ser efetivadas e corrigidas posteriormente com uma nova lei, a Lei Estadual 15848 de 2008, que reestruturou a carreira dos servidores do Tribunal de Contas. Portanto, não se está em discussão aqui a implementação das progressões garantidas pela portaria de 2002, como falou o despacho 3833 de 2018. Isso está fora de consideração. O que está em discussão aqui são simplesmente os reflexos financeiros decorrentes da implementação tardia dessas progressões. Em segundo lugar, não há qualquer risco de um efeito cascata dessas progressões. Especialmente porque a portaria 82 de 2002, ela só pode ser aplicada, ela só pode ter seus reflexos financeiros aproveitados por aqueles servidores que estavam no tribunal e, portanto, agiram sobre o exercício dos efeitos dessa portaria no curto período em que ela vigeu, entre maio e novembro de 2002. Parte dos servidores foram beneficiados com essa portaria tempestivamente e a parte que não foi, exatamente a parte que está aqui requerendo os reflexos financeiros dessa portaria. Então, a decisão a ser proferida nesse caso, a decisão que irá confirmar o acórdão de 2015, é uma decisão que gera efeitos apenas para os servidores interessados nesse feito. Não há, repito, qualquer risco de que a decisão desse processo possa ser causa de um efeito cascata e fazer com que a administração tivesse que replicar essa decisão para servidores que não integram o rol de interessados deste processo. Em terceiro lugar, o que faz com que haja necessidade de confirmação da portaria 82 de 2002 e, portanto, do acórdão 3279 de 2015 é que as bem lançadas razões já proferidas por esse Tribunal Pleno em 2 oportunidades, no próprio acórdão de 2015, mas também antes, no acórdão 7768 de 2014, elas de modo algum são fundamentos que merecem ser revistos. Esse tribunal reconheceu que, enquanto vigiu a portaria de 2002, ela deveria ser aplicada a todos os servidores que ela atingisse. Aqui, no caso, está se falando não só do princípio da legalidade, do princípio da isonomia, mas também do princípio da boa-fé e da segurança jurídica, como bem foi exposto pelos conselheiros que votaram nesses acórdãos, e aqui simplesmente por brevidade me remeto às razões que o tribunal já enfrentou nos acórdãos de 2014 e de 2015. Portanto, excelências, o requerimento que aqui se faz, em caráter preliminar, como dito inicialmente, é que se rejeite a sugestão de reforma do acórdão 3279 de 2015, em razão das nulidades que viciam de modo insanável o despacho 3833 de 2018, especialmente em razão da decadência do direito da administração de rever o acórdão de 2015, já que passados mais de 10 anos do seu trânsito em julgado, e no mérito, a manutenção do acórdão, visto que não subsistem qualquer razão jurídica para a sua reforma. E, de modo conclusivo,
que se dê seguimento ao processo de cumprimento do Acórdão 3279-2015, com imediato pagamento aos interessados dos reflexos financeiros a que têm direito e que inclusive já foram recentemente contabilizados por esta casa. Agradeço pela atenção de todos.